Graça e paz, amados irmãos, irmãs, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também cumprimentamos com carinho os nossos irmãos que estão nos assistindo de sua casa, pelo Facebook da nossa igreja. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e vamos por alguns instantes falar com Deus em oração, utilizando esse primeiro momento do culto para a confissão nossos pecados, para estarmos contritos diante do Senhor. Feche os seus olhos e vamos em silêncio falar com o nosso Deus. Quero convidá-lo a que tome sua Bíblia e coloque-se em pé. Nós faremos a leitura do Salmo de número 105, Salmo 105, de 1 a 4, Salmo 105, do 1 ao 4. Leremos juntos a palavra do Senhor. Após esta leitura, eu convido a nossa irmã Carla para que nos dirija a Deus em oração. Leiamos juntos a palavra do Senhor. Leiamos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Amém. Vamos orar, feche seus olhos, falemos com o nosso Deus, orando a nossa irmã Carla. Pai querido, neste momento, Senhor, nós estamos muito gratos ao Pai por estar na sua casa. Obrigada, Senhor, por permitir que nós possamos estar aqui nesta casa, aprendendo mais sobre Ti, ouvindo a Tua palavra. Nós Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor faz e por quem o Senhor é. Obrigada por ser este Deus amoroso e zeloso que tem cuidado das nossas vidas, nos preservado, Senhor amado, e nos sustentado. Obrigada pela Sua tão grande graça derramada e pela Sua misericórdia tão amorosa, Senhor, com as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós Te louvamos, pedimos que o Senhor esteja conosco neste culto. Que esta casa, Senhor, possa ser totalmente preenchida pela Tua presença. Que o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração agradem ao Teu coração, Deus. Porque este é o propósito, Senhor, de estarmos todos aqui reunidos. Abençoa, Senhor, este culto, porque ele é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o nosso grupo de cânticos, Raça Eleita. E eu sei que não é agradável ficar com a máscara, não é mais assim nos manda o decreto da nossa prefeitura, mas mesmo assim, não é com algum desconforto, nós vamos louvar ao Senhor cantando e louvando o seu santo nome. Vamos louvar o Senhor com cântico e exaltado. Exaltado,
enquanto cantamos esse cântico, se você veio preparado para trazer a sua oferta para a cesta do amor, seja em mantimentos ou por sua oferta em dinheiro, durante esse cântico você poderá trazer tanto o gasofilaço quanto a cesta está aqui à frente. Você, durante esse cântico, poderá trazer ao altar a sua oferta de amor. Depois as crianças vão voltar pertinho do papai e da mamãe para participar do culto. Então, quero convidar todas as crianças presentes. Se houver alguma criança tímida, a mamãe pode vir com ela, acompanhando. Então vamos orar e abençoar os nossos pequeninos por meio da oração. Bem aqui na frente. Isso, pequenininho. Isso, muito bem. Hoje eu vi essas crianças lindas participando
da escola dominical, pelo computador, eu vi todos vocês e todas, menos aquela mocinha que não estava hoje no cultinho pela internet, mas ela vai estar vindo, bem, todas vocês eu vi, vocês estavam lindos. Nós vamos orar também pela mensagem que iremos receber nesta hora. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, tem cuidado de nós. Neste momento nós queremos te pedir por essas crianças que estão aqui, Senhor. Continue, Senhor, a falar com nossos corações, especialmente nos corações delas, Senhor, que elas possam crescer, Senhor, em estatura, em espírito, Senhor, que esses pais, Senhor, possam estar encaminhando, Deus, com a ajuda do Espírito Santo, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de louvarmos aqui na tua casa, Senhor. Fala, Senhor, através do servo nessa noite, Deus, abre os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender, Deus, e fazer a tua vontade, Pai. Abençoa cada criança que está aqui, Senhor, aquelas que também não estão, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida delas e pelos irmãos que estão aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem voltar, sentar pertinho do papai e da mamãe. Infelizmente não podemos ter o nosso cultinho ainda. Os irmãos podem se assentar. Realmente a nossa escola dominical, dirigida pela UCP, está muito bonita. Hoje eu assisti, participei, e realmente as nossas professoras estão de parabéns. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 7. João 9, de 1 a 7. A cura de um cego de nascença. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Leiamos. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Curva a sua cabeça, vamos orar, pedindo a bênção de Deus para a ministração da sua palavra. Convido o presbítero Marco Machado para que nos dirija a Deus nesta oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia, Senhor. Agradecemos por estarmos aqui na tua casa, onde viemos aprender de ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações nessa noite, fale ao coração dos nossos irmãos, Pai. Precisamos da tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até hoje, Senhor. Carecemos das tuas misericórdias, Pai. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, Pai. Perdoa, Senhor, o pecado da nação. A nossa vida pertence ao Senhor, tão somente ao Senhor. E pedimos que o Senhor nos guie para o caminho certo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 7, texto que lemos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. E nessa cidade ele viu um cego. A Bíblia registra
que este era um cego de nascença. Meus queridos irmãos, eu sei, pelo menos um pouco, não é? O que significa ser cego, não que eu seja, ou que tenha sido, mas o meu pai era cego. Ele teve uma enfermidade congênita, outros irmãos também tiveram a mesma enfermidade, e quando ele chegou na idade da adolescência, ele foi perdendo pouco a pouco a sua visão, e quando eu nasci, eu já era pequenininho assim, loirinho, não é? Meu pai já não enxergava mais, e eu era o companheirinho dele, eu era o seu guia, e aonde o meu pai precisava ir, ele colocava as mãos sobre os meus ombros, e eu o guiava. Mas eu sempre me perguntava, não é? Porque as crianças têm as suas perguntas, não é? E eu perguntava assim, por que todas as outras crianças têm um pai que enxerga e o meu pai não enxerga? Essa pergunta, quando nós vamos crescendo, ficando adultos, nós passamos a perguntar também perguntas semelhantes, como por exemplo, por que isso está acontecendo comigo? Por que a minha vida se tornou de um momento para outro, não é? Um lugar de tristeza, de escuridão. Às vezes a nossa vida tem reveses e nós perguntamos, por que comigo, Senhor? Por que eu, sendo tão bom, aliás, a gente às vezes pensa, não é assim, que nós somos bons, e por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, como se nós fôssemos, mas nós realmente não somos assim, e nós perguntamos, não é? Por que isso está acontecendo comigo? Você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida? Eu acho que sim. Eu acho que todos nós, em um momento ou outro, olhamos para Deus e em oração perguntamos, insistimos, né? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Foi o que perguntavam para Jesus Cristo a respeito daquele cego. Quando Jesus caminhava pela cidade de Jerusalém, ali avistou um cego de nascença. A Bíblia nos fala que ele já tinha 38 anos de vida, nunca havia visto a luz do sol, e os discípulos então fizeram a mesma pergunta para Jesus: Senhor, por que ele nasceu assim? Foi ele ou foram os seus pais que pecaram? É bom que nós compreendamos que naquela época, não é? Pela crendice popular, e isso não era da palavra nem de Deus, as pessoas criam que quando alguém nascia com algum problema físico, com alguma deficiência ou alguma limitação, era por causa de uma maldição, que alguém havia pecado, ou um pai, um avô, etc, e etc, como tem gente hoje em dia também dizendo isso. Mas Jesus Cristo disse, não foi ele, nem seus pais que pecaram, ou seja, aquilo que estava acontecendo com aquele homem, já há 38 anos, não estava relacionado a nenhum pecado que ele, ou alguém de sua família no passado, houvesse cometido. E então, Jesus Cristo, ele faz uma coisa que não era muito higiênica, não é? Se fosse em época de Covid, não iam permitir que Jesus curasse o cego, ia até mandar Jesus para a cadeia, não é? Mas Jesus cuspiu na areia, fez um lodinho, fez um barrinho, né? Tem criança que está pensando assim, nossa, credo, né? Tipo, Tiago está na cabecinha dele pensando assim, credo, esse barrinho aí, colocou no olho. O cego não pôde nem rejeitar, né? Porque ele não estava vendo o que acontecia. E Jesus disse a ele, vai ao tanque de Siloé e lava o seu rosto. E ele foi, lavou o seu rosto, e o que aconteceu? Ele voltou vendo. Eu queria olhar para esse texto, e como o nosso tempo não é muito longo, não é? Durante esse tempo de pandemia, o nosso culto é curto,
Graças a Deus para vocês, meu sermão fica mais curtinho assim. Então, eu queria olhar para esse texto e tirar algumas lições, algumas verdades para a nossa vida, quando nós olhamos para o nosso sofrimento, para o sofrimento humano, ou para coisas que acontecem na humanidade, como por exemplo, essa pandemia que vivemos, e perguntamos: Senhor, por que isto acontece? Esse texto traz algumas respostas importantes, algumas lições. E a primeira delas que eu quero trazer para o coração dos irmãos é que há tribulações em nossa vida, há sofrimentos pelos quais passamos, que tem como objetivo a glória de Deus. Ou seja, quando nós passamos por alguma tribulação, por algum sofrimento, nós que somos crentes, nós que somos servos de Deus, devemos pensar que Deus sempre tem um plano, e o plano primeiro de Deus é glorificar o seu nome. O texto aqui diz, Jesus disse, versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Olhem que a palavra obras aqui está no plural, as obras de Deus. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito do sofrimento, ele diz o seguinte, que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus tem um propósito, e esse propósito primeiramente é a glória do seu nome, ao revelar a sua vontade, pouco a pouco, paulatinamente, na nossa vida. A história humana, queridos, ela não pode ser resumida em um único momento. Um sofrimento, um tropeção, uma ferida, e dizer o seguinte: o que Deus fez? A pergunta é: o que Deus está fazendo? Que obras Deus está realizando e que irá realizar talvez no futuro, para glorificar o seu nome em minha vida? Não é uma coisa, mas é a somatória de todas elas. É a obra que Deus está fazendo. Paulo também disse que Deus começou uma obra em nós. Aliás, não uma obra qualquer, ele começou uma boa obra. E essa boa obra, ele há de completá-la, ou seja, Deus está trabalhando em nossa vida, das maneiras mais diferentes, para glorificar o seu nome. Então, querido, ao invés de perguntar por quê, por que isso está acontecendo comigo? Talvez a pergunta mais madura que você possa fazer é a seguinte: como eu posso glorificar o teu nome, Senhor, neste momento da minha vida? Como eu posso glorificar o teu nome, mesmo em meio ao sofrimento? A segunda lição desse texto, que eu quero trazer ao coração dos irmãos, diz respeito aos métodos divinos, que nem sempre são agradáveis, ou nem sempre estão de acordo com a matemática, a conta, os planos humanos. O método de Deus muitas vezes é inesperado, é inusitado. Veja que coisa estranha. Qual foi o método para a cura desse cego? Qual foi? Jesus cuspiu na terra, na areia, fez um lodo. É interessante que na Bíblia, Jesus também curou outros cegos, ou 3 ou 4, porque há relatos distintos de curas de cego. Mas, por exemplo, o cego de Jericó, que era conhecido, não é? A Bíblia fala do seu nome, o seu nome era Bartimeu. Jesus apenas perguntou para ele, não é? O que você deseja? E ele disse: eu desejo ser curado, eu quero ver. E Jesus então ordenou que ele passasse a ver, e ele passou a ver. Foi diferente deste. Há um outro cego, na cidade de Betsaida. Jesus, isso está em Marcos, Jesus tomou esse cego pela mão, o levou para fora da aldeia, o encontrou na cidade, mas o levou para fora da aldeia. E lhe perguntou: você enxerga alguma coisa? E ele disse: eu não vejo nada, eu estou vendo alguns vultos. Essas pessoas para mim parecem árvores, ou seja, não estou conseguindo ver. Então Jesus tocou nos olhos daquele cego da cidade de Betsaida e ele foi curado. Depois
depois, pouco tempo depois, Jesus encontrou com outros 2 cegos. Aliás, esses 2 cegos é que foram atrás de Jesus Cristo e gritavam bem alto: Filho de Davi, tem piedade de nós. O texto nos diz que, tendo chegado a casa, eles se acercaram. Jesus se acercou dos cegos e perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos. E Jesus tocou-lhe os olhos e lhes disse: faça convosco assim como vocês creem. E os seus olhos se abriram. Percebem, queridos, como os métodos de Deus são diferentes para cada situação, para cada momento. Talvez você tenha planejado uma vida: eu quero ser santo diante de Deus, e Deus escolhe um método para santificar a sua vida. Às vezes não é aquilo que você tinha planejado, mas Deus escolhe os métodos. Quando Naamã estava enfermo de lepra, e ele soube que havia um profeta que poderia curá-lo, Naamã, então, um homem rico, se dirige até aquele profeta Eliseu e lhe pergunta, não é? Olha, eu tenho esse problema, o que eu posso fazer para ser curado? O profeta disse: vai ao rio e se lava 7 vezes. E ele ficou bravo com isso, falou: poxa vida, será que lá onde eu moro não tem rio tão bom que eu não pudesse me lavar lá? Mas os seus próprios funcionários disseram para ele: olha, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não atenderia? Isso é fácil. Vai lá, lava-se no tanque. Aliás, lava-se no Rio Jordão. E assim ele foi e o fez e foi purificado. Vejam como os planos de Deus, os métodos de Deus são diferentes. Paulo queria pregar em Roma. O sonho do apóstolo Paulo, como cidadão romano, era ser um pregador e pregar na capital, na cidade mais importante da época, em Roma. Mas ele nunca pensou que ele chegaria lá na condição de preso, de presidiário. Ele queria chegar lá como um homem livre, pregar o evangelho e as pessoas ouvirem a sua pregação em praça pública, mas não foi assim que aconteceu. Paulo sim foi pregar em Roma, sim, ele pregou o evangelho em Roma, mas ele chegou na condição de prisioneiro. Talvez o método que Deus esteja usando em sua vida não lhe seja agradável. Talvez o método que Deus esteja usando para manifestar a sua glória na sua vida seja um método extremamente difícil e doloroso. Talvez um caminho longo e difícil demais. Mas entenda, meu querido irmão, que Deus é o Senhor e é Ele quem escolhe os métodos que Ele quer escolher para abençoar a nossa vida. A terceira lição que nós aprendemos deste texto é que tudo na nossa vida serve e deve servir para testemunho ou para testemunhar o nome de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida serve para testemunhar o nome de Deus. Veja que a respeito da cura desse cego, os vizinhos, depois que o viram curado, começaram a perguntar uns para os outros: ué, não era esse o mendigo que ficava pedindo esmolas? Não era esse o cego? Uns diziam: não, mas se parece com ele. Outros diziam: sim, é ele mesmo. Mas esse homem disse, o cego, aliás o ex-cego disse: sou eu. E eles perguntavam: como seus olhos foram abertos? E ele respondeu assim: um homem chamado Jesus fez um lodo, colocou nos meus olhos e eu agora estou vendo. Ou seja, aquilo que Deus havia feito por meio de Jesus na vida daquele homem foi um testemunho para toda a cidade. A maneira como atravessamos as adversidades, meus queridos, elas servem de testemunho para glorificar o nome do Senhor. Eu tive uma ovelha, não uma ovelhinha cabritinha, viu, crianças e adolescentes, né? Mas eu tive uma pessoa da minha igreja, um membro da minha igreja, lá em Vila Isabel. O nome dela era Jocely. Era uma bênção na vida da igreja. Talvez a pessoa assim mais destacada, mais honrada, até do que muitos presbíteros na vida da igreja. Aquela mulher, não é? Ela era tida assim mais autoestima na igreja de Vila Isabel. Porém, ela foi acometida de um câncer.
E ela começou a ser internada uma, duas vezes, vez por vez, não é? E quando ela era internada, ela pedia: pastor, o senhor não consegue alguns novos testamentos? E eu dizia: claro que sim. E ela então distribuía os novos testamentos, e todas as vezes que ela ia para o hospital, ela usava aquele momento para glorificar o nome do Senhor e para testemunhar o amor de Deus em sua vida, e até os últimos dias de vida da dona Jocely, ela era uma pregadora do Evangelho, ainda que estava com o seu corpo físico se corrompendo por causa da enfermidade, mas o seu espírito estava sendo vivificado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Querido, não importa qual seja a sua dor, não deixe de testemunhar que Deus é bom. Não deixe de testemunhar a presença de Deus em sua vida. Um dia, em algum momento, não sei quando, Deus vai, como fez na vida desse cego, trazer a bênção na sua vida, e através disso você vai poder glorificar o nome do Senhor e testemunhar a Jesus Cristo. Mas eu quero também lembrar que há uma outra verdade desse texto, e eu quero concluir com esta. A quarta lição que nós aprendemos é que para recebermos a bênção de Deus, é necessário primeiro obedecermos aquilo que Deus nos diz. A obediência é a chave que abre as portas para recebermos a bênção de Deus. Ora, Jesus colocou o lodo nos olhos daquele homem e lhe deu uma ordem. Qual foi a ordem? Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele podia ter ficado bravo, o cara fez uma coisa mais anti-higiênica, não é? Olha o que ele fez comigo, cuspiu no chão e coisa assim. Mas não, ele simplesmente obedeceu, e quando ele lavou o seu rosto, quando a gente lava o rosto, geralmente a gente fecha os olhos, não é assim? Ou você lava o rosto de olho aberto? Não, você fecha o olho, não é? Ele nunca tinha visto a luz do dia, e quando ele lavou o seu rosto e abriu os olhos, ele estava vendo. Mas porque obedeceu. Muitas vezes, queridos, nós achamos que a adversidade, o sofrimento deve nos afastar de Deus, motivo para brigarmos, para ficarmos com raiva de Deus, para nos afastarmos de Deus. Mas pelo contrário, quando estamos sofrendo, mais ainda nós devemos procurar obedecer a Deus em todas as coisas e dizer: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual é a tua vontade? Mas eu quero também dizer, querido, que a obediência deste homem trouxe não apenas a bênção da visão física, mas algo mais importante aconteceu na vida dele. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não apenas os seus olhos físicos foram abertos, mas a sua visão espiritual foi aberta, e ele pôde testemunhar que esteve na presença do Filho de Deus, e quem o havia curado era o Filho eterno de Deus. Ele viu não apenas a Jesus, mas ele viu a glória de Deus Pai através daquela cura. Assim, querido, para lembrar que dissemos há pouco, tudo o que acontece na vida do crente tem por objetivo a glória do Senhor, porque Deus é o centro da nossa vida. Uma filosofia de vida chamada humanismo coloca o homem como centro de todas as coisas, mas nós entendemos pela palavra de Deus que nós não somos o centro. O centro é Deus, e todas as coisas convergem para Ele. Mas também aprendemos que os métodos de Deus são estranhos, e se algo está acontecendo na sua vida e você não está entendendo, fique tranquilo, saiba que Deus é quem está trabalhando, e Deus é extremamente criativo para trazer a bênção na sua vida das maneiras mais estranhas possíveis. E tudo o que acontece na nossa vida deve ser usado para testemunhar o nome do Senhor. Se você está sofrendo, glorifique a Deus mesmo assim. Quando vai compartilhar algo com alguém, sempre diga: mas Deus tem um plano e eu confio nele. E finalmente, queridos, vamos depositar as nossas vidas nas mãos daquele que pode fazer um milagre, assim como fez
na vida daquele cego, na cidade de Jerusalém. Aquele cego que se lavou no tanque de Siloé, que era cego há 38 anos, mas que passou a ver. Deus pode fazer também um milagre na sua vida. Creia nisso e receba a bênção do Senhor. Vamos cantar. Quero convidar um grupo de cânticos para que venha à frente. Esse cântico certamente foi cantado por esse cego. Ele, logo depois que começou a ver, ele foi à sinagoga, ganhou um hinário, um novo cântico, e o primeiro hino que ele cantou foi o hino 147 do hinário Novo Cântico. Vamos ficar em pé e vamos dizer glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Olha, antes que alguém me corrija, essa parte do hinário Novo Cântico é brincadeira, tá? O hinário Novo Cântico só surgiu uma semana depois desse acontecimento, tá bom?
A igreja pode se assentar. Nós queremos louvar imensamente a Deus, porque nesta semana a nossa amada Igreja Presbiteriana da Vila Matos completou 31 anos de organização. Que grande bênção, não é verdade? Nós estamos felizes, tivemos um culto semanal pela internet, onde já pudemos agradecer a Deus por isso. Daqui a pouco o reverendo Mauro vai fazer a oração de despedida e eu queria que o nobre pastor se lembrasse, não é, de agradecermos a Deus pelo aniversário da Igreja da Vila Matos, 31 anos, e também o aniversário da Igreja Presbiteriana Nacional, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que completa 161 anos de existência. Também a nossa Junta de Missões Nacionais está completando 80 anos de início de atividades. Então são tantas bênçãos que nós temos recebido. Eu quero convidar o reverendo Mauro para que venha à frente nesse momento. Ele vai orar e vai deixar sobre o povo de Deus a bênção do Senhor. Convido os irmãos que coloquem em pé, por favor. Bondoso Deus, nosso Pai, nós agradecemos o privilégio de poder participar do culto de louvor, de adoração ao Teu precioso e santo nome. Agradecemos pela mensagem do Senhor aos nossos corações. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome. Ajuda-nos a sermos obedientes. Nós fomos criados para a glória do nome do Senhor. Sabemos que a humanidade foi impedida de glorificar o Teu nome por causa da queda dos nossos primeiros pais. Mas Jesus Cristo veio com a finalidade de restaurarmos, para que o nome do Senhor nas nossas vidas, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, seja glorificado. Como aquele homem que teve a experiência com o Senhor, passou a ver fisicamente e também espiritualmente. Nós em Jesus Cristo enxergamos e podemos ver e ouvir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso pedimos, ajuda-nos na nossa caminhada cristã, em todos os momentos, quando os ventos sopram de maneira favoráveis e também quando os ventos sopram de maneira contrárias. Que nós possamos em todo o tempo glorificar o nome do Senhor. Ajuda o Teu povo espalhado pela face da terra a glorificar o Teu nome. Nós agradecemos também porque a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, está celebrando o seu 161 ano aqui no Brasil, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Agradecemos pela Junta de Missões Nacionais, 80 anos enviando, sustentando missionários que proclamam a mensagem gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. E nós louvamos também por esta igreja local, 31 anos de organização. Quantos que por aqui passaram, quantos que aqui estão militando, proclamando a mensagem gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. Continue, ó Deus, sustentando a liderança desta igreja, o pastor, a sua família, o conselho, a junta diaconal e cada membro desta igreja, que de maneira comprometida possa servir ao Senhor com alegria. Somos imensamente gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, na vida da IPB, na vida da Junta de Missões e na vida desta igreja. E continue, Deus, olhando e abençoando cada um dos Teus filhos e filhas. No nome amado de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos. Amém. Agora, irmãos,
Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus,